Queridos, antes de nós irmos para a palavra, eu quero só passar aqui um alerta para a igreja e pedir que meus amados irmãos se unam a mim e a minha esposa, que somos os pastores, e interceda por esse ministério. Amém, irmãos? Por que eu estou pedindo isso? Irmãos, já 3 dias consecutivos que a minha esposa, a Rosinha, ela tem tido sonhos não muito bons com a igreja. Eu também tive alguns sonhos, já a diaconisa Esté também já teve alguns sonhos, a diaconisa Arlei também, irmã Núbia. Então, irmãos, são muitos sinais assim que Deus tem nos dado, através de alguns sonhos. Nem todo sonho, né, é um alerta, como nós falamos aqui quinta-feira, a diaconisa Esté muito bem pregou sobre isso. Mas não custa nada nós começarmos a interceder por esta obra, amém, irmãos? Pedir que Deus venha guardar, tanto a sede, o C2H, o Plano do Benjamin, para que nós possamos, irmãos, estar apresentando a Deus, né, esta obra, as vidas que aqui congregam. Ok, irmãos? Dito isso, irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, tem uma palavra de Deus para nossas famílias, esta noite. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, meu Deus, esta noite, reunidos pelo teu santo nome, Pai, famílias aqui congregadas, Pai, para ouvirem a tua palavra. Meu Deus, vem falar conosco, que o teu Santo Espírito tenha liberdade nesta casa, para falar aos nossos corações, para nos despertar, para nos instruir, para nos exortar, para nos consolar, com relação, meu Deus, a tudo o que for da tua vontade, Pai. Vem falar conosco, Pai. Eu sou simplesmente, meu Deus, um portador da tua mensagem, mas preciso do Senhor, Pai. Que teu Santo Espírito venha me dar sabedoria do alto, discernimento, Pai, e que a palavra que for lançada deste altar venha de encontro às necessidades da tua igreja, Pai. Ministra, Pai, ao teu povo, Pai, e que todo espírito contrário, meu Deus, não venha, meu Deus, de alguma maneira tentar roubar a palavra que será lançada, e já está repreendido pelo poder do nome de Jesus. E que toda honra, toda glória seja sempre do Senhor Jesus, o Senhor desta igreja, o pastor desta igreja. É assim que nós te oramos e a igreja te glorifica mais uma vez. Amém. Queridos, esta noite eu quero ministrar como título: como uma família ela pode vencer as crises nos dias atuais, nos dias de hoje. Porque, queridos, quando nós estudamos as famílias pelas páginas da Bíblia, nós vamos ver aqui, irmãos, que muitas dessas famílias, elas enfrentaram crises gravíssimas. É aquilo que eu sempre tenho falado aqui nos cultos da família. Toda família, irmãos, ela passa por crises. Todos nós estamos sujeitos aqui
nesse mundo, nesta terra, a passarmos por crise. Não tem família que não passe uma luta, irmãos. Não tem família. Às vezes você pode olhar para uma família e dizer que família abençoada. Tudo é só flores. Tudo é como se fosse um sonho. Mas não é, irmãos. Se você for passar uma semana dentro daquela casa, você vai ver que esta família também tem lutas. Esta família também tem problemas. Esta família também tem adversidades. Aí você deve estar pensando aí, meu Deus, o pastor no culto da família já vem falar de crise de novo. Sabe por que o pastor fala de crise, irmãos, nos cultos da família? Porque, queridos, para mim falar de vitória, eu tenho que falar do problema. Porque a vitória só vem quando a gente vence os problemas, amém? Como é que a família vai ter vitória, irmãos? Quando vencer as crises que aparecerem. E assim, irmãos, a gente trabalha aqui, irmãos, com a prevenção. E não depois que a crise chegar, a gente está correndo atrás e... Não, a gente procura trazer um ensinamento para a igreja, para que as crises não venham se instalar na sua vida, na sua casa, mas por acaso chegar, você saber como proceder para vencer junto com a sua família toda e qualquer crise que possa chegar. Amém? Então, toda a família passa por momentos de crise, irmãos. Nós podemos ver pela palavra de Deus, irmãos, diversas famílias que enfrentaram lutas. Quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a primeira família que passou lutas, qual foi? A família de Adão. Por quê, irmãos? Porque um irmão começou a sentir inveja e ciúme do outro irmão. A gente sabe muito bem que Caim e Abel, eles tiveram problemas. Caim encheu o seu coração de ciúme, de inveja, irmãos, e são dois sentimentos que muito perturbam a família, é o ciúme e a inveja. Ciúme e inveja, irmão, na família, ele traz muitas consequências nefastas. Para essa família aqui, irmãos, trouxe o assassinato de um irmão contra o outro, irmãos. Caim matou Abel. E aí teve uma grande crise naquela família. A primeira família da história. Depois nós vimos, irmãos, uma família se instalar na família de Jacó. E o que aconteceu ali, irmãos? Os irmãos de José, com ciúme e com inveja de José, também prepararam uma armadilha para José, ficaram irados, porque o pai, Jacó, amava José, o presenteou com a linda capa, armaram ali uma emboscada, irmãos, e aí venderam José como escravo. E mais uma vez, a crise se instalou naquela família, porque, irmãos, o ciúme e a inveja imperou dentro daquele lá. A gente pode ver também, irmãos, aqui logo mais na palavra de Deus também, Abraão, né, que foi o vô de Jacó, também teve uma grande crise. Só que a crise que Abraão passou, irmãos, foi mais a crise da imprudência. Por quê, irmãos? Porque eles tinham uma promessa de Deus, Abraão e Sara, e aí, irmãos, Sara não esperou o tempo de Deus, passou à frente de Deus, pegou uma das suas escravas, Agar, e deu para que Abraão coabitasse com ela e tivesse um filho, porque ela não esperou o tempo de Deus para aquela família. E ali, irmãos, após Agar ter um filho, também, irmãos, houve uma grande crise, porque Sara, com o ciúme do outro menino, depois Deus abençoou e ela teve Isaac, os dois meninos começaram a crescer, brigar, e Sara, com ciúme do filho da escrava, pediu a Abraão para lançar tanto o filho como a escrava fora, Agar. E ali, irmãos, embora Ismael fosse filho de Abraão, teve uma grande crise naquela família. Os irmãos estão anotando aí, irmãos? Nós vemos também, queridos, que houve uma grande crise no casamento e na família de Ana. Porque Ana não conseguia ter filhos. Ela tinha a sua madre travada. Ela não conseguia engravidar. E para aquela época, era honra a mulher ter muitos filhos. E como ela não tinha filho, a sua concorrente
Penina, ficava ali a insultando e a humilhando. E ali teve uma grande crise dentro daquela família. Mas todas essas famílias que eu citei aqui, irmãos, e outras famílias da Bíblia, passaram crise, mas todas elas venceram as crises. Pelo um fato determinado, irmãos. Simplesmente porque todas essas famílias, elas tinham uma coisa que nós precisamos ter e nós estamos trabalhando para ter. O que era, pastor? Todas elas tinham as suas famílias firmadas na rocha. Todas elas criam em Deus. Todas elas, irmãos, estavam debaixo da vontade de Deus. Todas elas tinham temor a Deus. Embora tivessem problema nos relacionamentos, assim como nós podemos ter, mas o que fez aquelas famílias vencerem as crises e que vai fazer a minha família, a sua família, vencer todas as lutas, todas as crises que se levantar, é que nós estamos com as nossas famílias na rocha que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós podemos passar lutas, nós podemos passar adversidades, mas quando nós estamos na rocha, a vitória vai chegar, porque nós estamos firmados pelo poder que há no nome de Jesus. Quem crê aí, irmãos, glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Então, irmãos, eu vou falar aqui de dois modelos de família. Esse primeiro modelo de família é esse que eu acabei de citar, que é a família que está firmada na rocha, irmãos. Vamos ler o texto desta noite de Mateus, capítulo 7, o versículo 24 e 25 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. A gente está vendo, irmãos, que este primeiro modelo aqui, irmãos, é de uma casa edificada na rocha. Então, irmãos, ela nos fala sobre uma casa que está bem alicerçada, está fundamentada na rocha. E esse nosso primeiro modelo de família, irmãos, que está firmada na rocha, simboliza, mas para a gente compreender melhor, o que simboliza estar firmado na rocha? Uma família, uma casa firmada na rocha, irmãos, porque a rocha é símbolo de resistência. Ninguém quebra uma rocha facilmente, porque ela tem muita resistência. Ela tem durabilidade. Ela tem, irmãos, uma família firmada na rocha, persistência. Ela tem firmeza e ela tem estabilidade. Ela não se abala facilmente. Amém, meus irmãos? Então, vejam bem, a rocha simboliza isso aqui, irmãos. Se nós temos as nossas casas edificadas sobre o nome do Senhor Jesus, mas a Bíblia diz que a gente tem que ler a palavra e praticar a palavra para que a nossa casa esteja firmada na rocha. Se nós construirmos nossa casa dessa maneira, edificada em Jesus, nós vamos ter uma casa, irmão, resistente. Não vai ser qualquer confusãozinha que vai desmoronar nossa casa, não. Não vai ser qualquer luta que chegar que vai desmoronar nossa casa, não, irmãos. Não vai ser, irmãos, qualquer luta, qualquer dificuldade que vai desmoronar nossa casa, não. Porque nós estamos edificados na rocha. Nós vamos persistir, nós vamos estar firmes e nós vamos estar estáveis, irmãos, porque a rocha, irmãos, é inabalável, é o Senhor Jesus. Amém, irmãos?
você tem a sua família, está edificando a tua família, a tua casa na rocha. Quem crê, levanta a sua mão e diga: eu creio, a minha casa está firme, a minha casa vai persistir, a minha casa é resistente, porque está firmada sobre o poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos, glorifique ao Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, está firmado na rocha é isso. Não quer dizer que não vai passar luta, não. Porque essa casa estava edificada na rocha, mas veio os ventos contrários. Veio as tempestades. Ela não estava livre de vir as tempestades contra essa casa. Veio. Mas o que acontece, irmãos, que a casa não foi abalada. A casa não caiu. A casa continuou firme. Porque nós estamos vivendo uma época, irmãos, que qualquer coisinha, irmãos, casamentos estão sendo desfeitos. Qualquer coisinha, irmãos, famílias estão sendo destruídas. Qualquer coisinha, irmãos, um procura um lado, outro procura o outro. Irmãos, eu estava esta semana assistindo um documentário muito importante, muito interessante. E no documentário, falando sobre as tecnologias de hoje, muitas tecnologias. O documentário fala, irmãos, que as tecnologias vieram e facilitaram muito as nossas vidas, irmão. Porque antes tudo era mais difícil. Com a tecnologia hoje tudo é mais fácil, irmãos. Mas, por outro lado, as tecnologias trouxeram algo para nós seres humanos que não é benéfico. O que foi, pastor? Foi o cansaço espiritual para nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque um número de informação são muito maior, o volume de informação que chega a nós é muito maior, irmãos. A gente não consegue absorver todas as informações da nossa mente. A nossa mente fica cansada, sobrecarregada. A gente está, irmãos, também vivendo na época da distração. Nós não estamos mais conseguindo focar, nos concentrar, porque tem muitas coisas que estão nos distraindo. Quando eu fico olhando para aqueles filósofos, irmãos, da antiguidade, os camaradas com 30 e poucos anos tinham escrito 20 livros, 15 livros, a gente fica perguntando: meu Deus, como é que pode? Um cara bem novinho, com 30 e poucos anos, escreveu 17 livros. Na época, irmão, não tinha distração, não tinha televisão, não tinha celular. O cara estava lá focado naquilo que ele queria fazer. Não tinha distração, irmãos. E hoje, irmãos, muitas coisas, irmãos, estão nos distraindo do que é essencial. E eu vou dizer algumas coisas aqui, irmãos. Se nós queremos ter a nossa casa edificada na rocha, a gente não pode se distrair, irmão. Não pode perder o foco. Em primeiro lugar, irmãos, de ter a nossa vida focada no Senhor Jesus. Porque se nós estamos focados em Senhor Jesus, irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando foi pregado aqui quinta-feira, isso vai alcançar a nossa família, irmãos. Nós vamos ter famílias também focadas no Senhor, irmãos. E isso vai nos dar uma estabilidade. Isso vai nos dar fortaleza, irmãos. Porque a rocha é o Senhor Jesus. E, por outro lado, irmãos, enquanto nós temos aí muita facilidade na tecnologia, o mal também tem avançado. E o mal tem chegado também dentro dos lares, das casas. Muitas lutas têm chegado, irmãos. Jovens passando lutas, jovens se perdendo, famílias sendo aí destroçadas pelo inimigo. Mas esta noite eu quero profetizar na tua vida que a tua casa, a tua família, ela está edificada na rocha. Pode chegar os ventos, pode chegar as tempestades, mas ela vai estar firme, porque Jesus, o Senhor, é o Senhor da tua casa, é o Senhor da tua família, e Ele não vai permitir que a tua casa seja abalada, porque Ele é o alicerce da tua casa, da tua família. Somente os que creem glorifica, exalta, glorifica o Senhor Jesus esta noite. Aleluias. Então, meus irmãos,
para que as nossas famílias tenham as qualidades da rocha, nós precisamos firmá-la em Cristo Jesus. Nós precisamos colocar Jesus em tudo na nossa família, irmão. Nós precisamos colocar Jesus no centro das nossas decisões. Orar a Deus antes de tomarmos as decisões das nossas famílias. E eu vou dizer aqui, mais uma vez, eu tenho dito em quase todo o culto da família, que quando um casal ora junto, irmãos, você não entende e não compreende o poder que tem a oração de um casal para a família. Casais que estão aqui esta noite, se ainda não oram juntos, irmãos, orem juntos. Apresente as suas famílias a Deus. Apresente os seus projetos a Deus, os filhos. Aí você pode estar dizendo assim, mas meu marido não é crente. Ou então dizer, minha esposa não é crente. Eu vou dar uma sugestão a você. Mesmo que não seja crente, o outro, convide ele. E ore você que é crente, que crê em Deus. Ore, convide ele ou ela. Diga, fica aqui comigo só para fazer uma oração pela nossa família. E ore. Porque, irmãos, quando um casal ora junto, irmãos, é a primeira vitória que nós temos na nossa casa, irmãos. Porque a oração de um casal tem muito poder. E nas decisões que o casal vai tomar ali para a sua casa e a sua família. Então, colocando Jesus no centro das nossas decisões. E nós precisamos, irmãos, colocar Cristo também na solução dos conflitos e crises que possam aparecer na nossa família, na nossa casa. Tá certo? A gente, quando vier um conflito, algum problema, alguma seta de Satanás contra a nossa família, a gente tem que clamar, a gente tem que orar, a gente tem que apresentar ao Senhor, a gente tem, irmãos, que levar o problema para o Senhor, tá certo, irmãos? Então, queridos, porque hoje em dia, meus irmãos, porque muitos casamentos estão se desfazendo, porque muitas famílias estão acabando, irmão, não duram mais, não resistem, porque, irmãos, não estão totalmente firmadas na rocha, tá bom? Veja só o que diz ainda, lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 3 e versículo 4, confirmando isso aqui que Jesus está nos ensinando esta noite. Olha só o que diz: porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Olha, primeira coisa, volte aí. Primeira coisa, louvem a grandeza do nosso Deus. A segunda coisa, vai em frente. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Então, o nosso Senhor, irmãos, que é o Deus e fidelidade, o nosso Senhor é a rocha, por isso louvem o seu nome, tá bom? Está confirmando o que diz Mateus 7, Deuteronômio, o Senhor é a rocha, Ele é a rocha que a nossa família tem que estar, a nossa casa tem que estar, os nossos filhos têm que estar, os nossos casamentos têm que estar, os nossos projetos, irmãos, as nossas orações têm que estar na rocha que é o Senhor Jesus. E o que acontece? Quando vier as tempestades, as chuvas, os ventos, as correntezas, a nossa casa, irmão, vai permanecer firme, e a gente vai ver cada vez mais, como nós vimos aqui esta noite, casais fazendo 25 anos de casado, fazendo 30 anos de casado, ou como a minha querida irmã Nicinha e o seu esposo fazendo aí, quantos anos, irmã? 61 anos de casado, para a glória de Deus. Eita glória, Jesus! 61 anos, irmãos, casados. Hoje em dia, né, irmã Licinha? Hoje em dia, né, irmão Chiquinho? Qualquer coisinha os irmãos, mas não dá certo, porque não sei o quê, ele é assim, eu vou arrumar minha mala. Que negócio de mala, rapaz. Vai para os pés do Senhor,
vai edificar tua casa na rocha, vai orar, vai clamar ao Senhor para vencer essa luta. Amém ou não amém, igreja? Glórias a Deus. Nós encontramos, irmãos, mais informações importantes nessa palavra aqui de Mateus capítulo 7, 24, aqui no versículo 25, né? Que a chuva caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha, irmãos. Ao ser exposta ao vento, às tempestades, os furacões, as enchentes, aquela casa permaneceu firme, porque aquela família era um projeto de Deus. Eu creio que a minha família é um projeto de Deus. Quem crê aí, irmãos? Diga sim, com fé, irmão, profetizando mesmo. A minha família é um projeto de Deus. A minha família, diga, está sobre a rocha. E nada vai fazer ela desabar. Amém, irmãos? Porque ela está firmada na rocha. Aleluias! Então, essa família poderá ter momentos de angústia, de dores, irmãos, de crise, mas ficará firme, inabalável, porque está firmada no Senhor. E Deus está no comando dessa família. Deus está no comando desta casa. Deus está à frente de todos os problemas que essa família possa passar. Então, irmãos, é assim, irmãos, que nós procuramos nos espelhar e ver o primeiro modelo de família, e é assim que nós queremos a nossa família. Amém, irmãos? Porque se nós não estivermos firmados na rocha, irmãos, nada vai adiantar. O Salmo 126, versículo 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão vão trabalhar. Se o Senhor não estiver no meio, no centro daquela família, em vão, irmão, nós vamos estar trabalhando. Mas com o Senhor, não. Com o Senhor a gente vai vencendo todas as lutas. Amém? Então, irmãos, esse foi o primeiro modelo de família, a família que está edificada na rocha. Diga assim, essa é a minha família. Agora vamos ver o segundo modelo. É a família que está firmada sobre a areia, irmãos. Essa é terrível. Vamos ver o versículo 26 aí, minha irmã. E o 27, diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Este é um outro modelo de família. São famílias que estão construindo as suas casas sobre a areia. E aí, queridos e amados irmãos, deixa eu trazer aqui uma ilustração para vocês. Talvez vocês já tenham visto aí, nos estudos de vocês, ou na televisão, na internet, sobre a Torre de Pisa. A Torre de Pisa, irmãos, é uma torre que foi construída na Itália. Isso já está com muitos séculos. Mas ela foi construída, aquela torre, e com o passar dos anos, irmãos, aquela torre começou a inclinar. E hoje ela é um ponto turístico justamente por isso, que ela está toda inclinada, a torre. Mas por que essa torre começou a inclinar, irmãos? Porque ela foi construída sobre um solo que não era um solo firme, era um solo parecido com areia, e com o tempo ela começou a ceder. Aí os engenheiros, irmão, começaram a reforçar o pé dela lá com todo tipo de tecnologia, para que ela não viesse a desabar. Por quê? Porque ela foi construída sobre um solo que não era um solo firme. No versículo 26, a gente pode ver aí, irmãos, que edificou a sua casa sobre areia. E o que a areia simboliza aqui, irmãos? Diferente da rocha, que a rocha é firmeza, é persistência, é durabilidade. Areia não. Areia simboliza, irmãos, aqui a incerteza. Areia simboliza a inconstância. Areia, irmãos, simboliza instabilidade. Ninguém pode ter confiança de construir nada sobre areia. Quando nós fizemos essa igreja aqui, irmãos, eu e o irmão Manel, a gente estudando aqui
o solo, embora nós não sejamos engenheiros, na época o Alf ainda não era engenheiro, a gente viu que esse terreno aqui, irmãos, era muito brejado, porque passa um rio aqui atrás, um riacho. E aí, irmãos, nós não confiamos no tipo de solo que tinha aqui. Um rapaz que veio botar as tesouras aqui da igreja, ele praticamente me chamou de ignorante. Rapaz, para que 5 tesouras numa igreja desse tamanho? Já fiz igreja desse tamanho só com 3 tesouras. E eu falei para ele, é porque aqui embaixo vai ficar gente. E aí, quando a gente cavou aqui o solo, irmãos, o Manel, ele fez o quê, irmão? Cada uma dessas colunas, são 5 colunas aqui, ele fez 1 metro de profundidade com 1 metro de largura, irmãos. Para ficar bem firmada. Cheio, ali o alicerce, irmãos, embaixo dessas colunas, é pedra, é cimento, é brita, para não ter nenhum tipo de problema. E para a glória de Deus nunca tivemos e nunca vamos ter. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Porque essa igreja está bem firmada. E se fosse uma areia, irmãos, construída de qualquer jeito, já estava cheia de rachadura essa igreja. Mas, irmãos, por quê? Porque a areia, ela tem como símbolo a inconstância, a instabilidade. Ninguém constrói nada sobre areia, mas tem pessoas, irmãos, que estão construindo as suas famílias sobre a areia, irmãos. Não vão ter constância, não vão ter uma vida estável, de maneira nenhuma. Tá certo, irmãos? A areia, irmãos, o que é que simboliza? Construir uma casa, a família, sobre a areia. Simboliza, irmão, você está construindo a sua família sem Deus no centro. Você não coloca Jesus no centro da tua casa. Simboliza, irmãos, você está com a sua família sem ter o perdão, irmão, reinando na sua família. Sem ter o perdão. É a ausência de comunhão. É a ausência de oração. Isso é construir uma casa sobre areia. Famílias que não estão orando, famílias que não estão mais se comunicando, famílias que não têm mais diálogo. Quem não tem mais diálogo, irmãos, casamentos que não se conversam mais, isso é construir casa sobre areia. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, porque essa parte aí, né, irmão? Mas é assim, irmãos, é sobre areia, irmãos. Olha, famílias que não tem perdão, tem ciúme, sabe? O ciúme está reinando. Muitas famílias com alcoolismo. Isso é construir sobre areia. Isso traz instabilidade. Não permita que a sua família jamais seja destruída. Firme a sua casa na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E para concluir, irmãos, eu quero lembrar para os meus amados irmãos um personagem que ele está bem presente nesse púlpito aqui nos últimos dias, não viu, presbítero Ednardo? Quero falar um pouco aqui sobre a vida de Jó. Também uma família que passou muitas lutas. Um patriarca da fé também tinha a sua casa firmada na rocha. Jó, irmãos. A família de Jó, irmãos, ela foi praticamente abalada e destruída em parte. A família de Jó, irmãos, ela passou, irmãos, lutas que podem até chegar na nossa casa. Passou enfermidade. A família de Jó passou prejuízo financeiro. A família de Jó, irmãos, teve crise no casamento. Tudo isso veio sobre a família de Jó. E chegou um momento que essa família estava no fundo do poço. Porque era muita luta para uma família só, meus irmãos. Era muita luta para um homem só suportar. Para uma família suportar, irmãos. Mas da profundeza das angústias de Jó, irmãos, quando a gente vê o livro de Jó, ele ergueu ao céu 16 vezes perguntando a Deus o porquê. Por quê, meu Deus? Talvez você já passou uma grande crise na sua família. Eu não sei se tem famílias aqui esta noite passando algum problema assim, e você já se perguntou por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso chegou na minha família? Por que essa luta chegou agora na minha família? Ontem nós estivemos no setor H, irmãos, lá no Louvorzão, e eu assisti uma parte
da abertura, a Fabiana, a pastora Fabiana, ela contou um pouco do testemunho dela lá, e ela falando, porque a mãe dela teve um câncer, e foi exatamente no momento que eu chamei ele, convidei eles para assumirem a congregação do C2H. E ela também se questionou com Deus, ela perguntou, meu Deus, por quê? Logo agora, esse convite de nós assumirmos um ministério, logo agora que minha mãe está com esse câncer, meu Deus, se o Senhor quer que a gente assuma aquela igreja, então por que o Senhor não cura minha mãe? O porquê? Por quê? E Deus respondeu para ela que Deus ia restaurar a mãe dela, mas não ia curar. Porque restaurar, porque a mãe dela era uma serva de Deus, e para quem não sabe, a mãe da pastora Fabiana foi quem convidou a Rosinha e levou ela até o altar para ela receber Jesus, a irmã Cícera. E a irmã Cícera estava distante do Senhor. E quando veio essa luta, essa peleja, ela se reconciliou com o Senhor, né? E o Senhor a levou, né? O Senhor a chamou. E ela, assim como Jó, e assim como muitas famílias, às vezes a gente fica se perguntando, irmão, no meio da luta, no meio da crise, mas por que Deus? Por que, Senhor? Por que o Senhor tem permitido eu passar por essa luta? Amém ou não amém, meus irmãos? E aí Jó, irmãos, ele fez 16 questionamentos a Deus, o porquê ele estava passando aquela luta. Por que estou sofrendo? Por que eu perdi os meus filhos? Por que essa minha dor não passa? Essas enfermidades que estão sobre o meu corpo? Por que eu perdi todos os meus bens? Por que, Senhor? Por que o Senhor não me mata logo? Porque são muitos sofrimentos, é muita luta. Porque o Senhor não responde às minhas orações, irmãos. Jó perguntou a Deus por que Deus não respondia às orações dele. Porque em meio a toda aquela luta que ele estava passando, irmãos, ele orava a Deus e recebia o silêncio de Deus. É difícil, era luta. E Jó, irmãos, fez mais de 30 queixas a Deus, perguntando a Deus, interrogando a Deus. E ali, irmãos, Jó abre o seu coração, ele extravasa a sua dor. Ali, irmãos, Jó estava espremendo as suas feridas, irmãos. Eu não estou falando das feridas físicas, mas as emocionais, irmãos. Porque ele chora, irmãos, as suas mágoas diante de Deus. E eu sei que tem muitas famílias, irmãos, que muitas das vezes chega a crise e as famílias estão assim, chorando diante de Deus, irmãos, porque é muita luta, irmãos. E aí, irmãos, como resposta de todas as suas interrogações perturbadoras naquele momento, ele só escutou o silêncio de Deus. Deus não queria falar naquele momento. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus também não agiu naquele momento, porque tudo tem o tempo de Deus. Talvez Deus não esteja respondendo a tua oração nesse momento, mas continua firme, irmãos, porque tudo tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus, é no momento certo, meu irmão. Eu sei que você pode estar passando uma luta, uma crise, mas olha, continua firmado na rocha, continua crendo em Deus, amém ou não amém, irmãos? E aí, queridos, a mulher de Jó, ela ficou revoltada, irmãos, com Deus. E pediu ao seu marido para que o marido amaldiçoasse a Deus. Os amigos de Jó, como nós já vimos aqui também, fizeram, irmãos, ali falsas acusações a Jó, que ele estava passando aquilo porque ele merecia, estava em pecado, ele estava com graves pecados contra Deus. E aquela, irmãos, família estava debaixo de um grande nevoeiro. Sabe, irmãos, quando a gente não enxerga nada, quando a gente não vê nenhuma perspectiva, deixa eu falar para você aqui, olhe para mim. Eu sei, irmãos, que há crises que chegam na nossa casa e na nossa vida, que a gente não consegue enxergar nada adiante. A fé parece que some, parece que a gente fica desmotivado para tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, receba esta noite em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, irmãos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque, irmãos,
Sempre, irmãos, depois de uma grande luta, uma grande batalha, sempre, irmãos, Deus vai se apresentar, irmãos, porque tem o tempo dele, ele vai se levantar, e aí ele vai direcionar todas as coisas, irmãos. Irmãos, daquele caos, irmãos, que Jó estava passando, irmãos, ele estava precisando de um avivamento, irmãos, ele e a sua família. Então, irmãos, no meio dessas trevas, dessa dor, surgiu uma luz de esperança na vida de Jó, irmãos. Do caos, brotou a restauração na vida de Jó, meus irmãos. Do deserto, irmãos, uma fonte começou a jorrar. Sabe, irmãos, quando você pensa que está tudo morto, tudo acabado, você vê um fio de vida, e foi assim com a vida de Jó e com a sua família, irmão. Deus se revelou a Jó depois da tempestade, depois da noite ter passada, Deus se revela a Jó. Eu quero dizer para você, se você está passando uma luta, sua casa está passando uma luta, ei, fica firme, Deus vai se revelar, vai se apresentar a você, mas Deus nunca vem com mão vazia, irmãos. Nunca vem com mão vazia, é por isso que estou dizendo, se eu estou falando de crise, é porque depois da crise vem a vitória. Se você está firme na rocha, está com o Senhor, aguenta firme nessa luta, porque Deus, ele vai trazer a tua vitória. Então, meus irmãos, Jó, ele compreendeu os desígnios de Deus, e aí, irmãos, ele se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 42, versículo 2. E ali, irmão, o sofrimento de Jó, em vez de endurecer o coração dele, sabe o que foi que aconteceu? Aquele sofrimento, aquela luta, aquela crise, o aproximou mais de Deus. E é assim que tem que ser com você, com a sua casa, irmão. Tem muito crente que está passando crise e está querendo desistir da caminhada. Tem muito crente que está passando luta e está querendo, irmão, desistir da jornada de fé. Pelo contrário, você tem que buscar mais e mais a Deus. Você tem que se aproximar de Deus. Amém, irmãos? E Deus, irmãos, converteu toda aquela maldição que estava na família de Jó em bênção. Deus reverteu o quadro, irmãos. Tudo que o diabo tomou de Jó, Deus trouxe de volta. Amém ou não amém, irmãos? Olha só o que eu vou dizer para você. Tudo que o diabo tomou de Jó, Deus devolveu o dobro, irmãos. Levanta a tua mão, você que tem fé, deixa eu profetizar na tua vida, na tua casa e na tua família, porque eu creio num Deus de restauração, irmãos. Eu creio num Deus que restaura, irmãos. Eu vou profetizar sobre a sua família, irmão. Tudo que o diabo tomou, irmãos, Deus, ele vai restaurar. Ele vai restaurar o diálogo na tua casa. Ele vai restaurar a paz, irmãos. Ele vai restaurar a saúde, a vida financeira da família, irmãos. O amor, a compreensão, o companheirismo, o respeito. Deus, ele vai restaurar. Se você crê, diga: eu creio. E glorifique ao Senhor mais uma vez. Receba para a tua vida e para a tua família. A gente vê, irmãos, em Jó 42, versículo 10, que Deus restaurou os bens de Jó. Mas não foi só restaurar, ele deu tudo em dobro o que Jó havia perdido. Se ele já era o homem mais rico do Oriente, ele ficou 2 vezes mais rico do Oriente. Os negócios dele prosperaram, tudo deu certo, irmãos. A bênção de Deus o enriqueceu. Deus, a gente pode ver aí, Jó 42, versículo 1, e depois o 17, que Deus também restaurou a saúde de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, não, é o 1, 42, 1, bem sei, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vai lá para o 17. E assim, Jó, irmãos, morreu após uma longa velhice. Ou seja, a saúde dele foi restaurada.
Ele ainda viveu muitos anos, irmão, depois daquela enfermidade. Uma longa velhice. Porque Deus curou Jó, irmãos. Restaurou a vida de Jó. Ele viveu mais 140 anos. 140 anos. E viu sua descendência se prolongar na terra. E Deus restaurou o casamento de Jó, irmãos. Como é que eu sei disso? Vê aí o versículo 12 e 13 desse mesmo capítulo. Versículo 12. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, o 13. E ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Restaurou ou não restaurou o casamento, irmão? Quem é que tem mais 7 filhos e 3 filhos se não tiver o casamento restaurado? Se não tiver tudo na bênção, irmão. Mais 10 filhos. Mais 10 filhos, irmão. Se não tiver o casamento restaurado. Uma bênção no casamento. Meu irmão, Deus restaurou o casamento de Jó. Aquela mulher que era amarga, irmãos, revoltada, foi curada por Deus, com certeza, para ter mais essa quantidade de filhos. Deus restaurou também, irmãos, os filhos de Jó. A gente viu aí. E agora Jó, irmão, não tinha só mais 10 filhos, não. Agora Jó tinha 20 filhos. 10 no céu e 10 na terra. 20 filhos. Deus lhe deu esses filhos, né? E deu mais filhas, 3 filhas, com um detalhe, irmãos. Essas 3 filhas que Deus deu a Jó agora, elas eram as meninas mais lindas que tinha naquela época. Veja aí o versículo 15. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Não era qualquer filha, não. Eram as mulheres mais lindas daquela região. Eram as filhas de Jó. Os irmãos estão compreendendo aí, meus irmãos? Então, irmãos, Satanás tentou destruir Jó. Como Satanás tenta destruir a nossa família. Satanás, irmãos, ele tenta contra a nossa casa. Ele tenta contra os nossos casamentos. Mas ele pode até tentar, porque a nossa casa vai estar firmada na rocha. Amém, irmãos? Vai estar firmada na rocha. E que firmada na rocha, irmãos, ele pode até tentar, irmãos. Mas Deus vai estar no controle das nossas famílias. E nada vai prevalecer contra nossas famílias, irmãos. Se você está vivendo em crise, irmãos, mas confia em Deus, fique firme em Deus, não murmure, ore e esteja certo que o milagre está a caminho. Esteja certo que o milagre está a caminho. Amém, irmãos? Ele quer abençoar o seu casamento. E Ele quer reconciliar você com as pessoas que lhe ferem e que lhe feriram também. Deus vai reconciliar. Porque, queridos e amados irmãos, Ele quer abençoar a tua casa e a tua família. Eu quero ainda ser mais ousado. Eu quero dizer para você aqui, pela minha fé, que hoje, irmãos, é dia de Deus restaurar o seu lar. Aquilo que não está correto, Deus quer restaurar. Então, irmãos, hoje é tempo, irmãos, de buscar um avivamento para a sua família, para a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus, Ele quer abençoar a tua casa, o teu lar. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui, firmando a nossa casa na rocha. A nossa casa é do Senhor Jesus, meus irmãos. Nada vai prevalecer contra a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, nossos casamentos, porque o Senhor é maior. Pode chegar as crises, mas elas vão embora. Elas vão embora. Elas vão bater, mas não vão abalar a nossa família, irmão. Não vão abalar a nossa casa, porque maior é o Deus da nossa família, maior é o Deus da nossa casa. Quem crer nisso, diga amém. Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor Jesus esta noite.